Começa agora o Meia Pantufa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido porque tá começando o seu Meia Pantufa, toda terça às 5 da tarde no seu player favorito. Eu sou o Luiz Leão e tenho aqui comigo, como sempre, de um lado o meu amigo Gustavo Azevedo. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Gusta. E aí, assistidores e assistidoras de filmes e séries. E também, como sempre, do outro lado meu amigo Lucas Abreu. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Lucas. E aí, cinéfilos e cinéfilas no Meia Pantufa? O ano de 2025 chega em setembro com vários candidatos reais a filme de horror do ano. Alguns fizeram muito barulho por conta do alto investimento em marketing, outros pela expectativa gerada pelos trabalhos anteriores dos seus diretores, e um desses últimos é A Hora do Mal, segundo longa de horror do Zach Cregger, de Noites Brutais. Dessa vez, com muito mais orçamento e atenção do público, Cregger conta com um elenco de peso para repetir o sucesso anterior. Mas o que a gente achou de A Hora do Mal? Será que ele tá mesmo entre os concorrentes a filme de horror do ano? Zach Cregger mostra bons ou maus sinais para o futuro da sua carreira no gênero? Marco do horror? Um marco do horror, eu lendo e pensando a mesma coisa. Sobre. Antes de começar, você já tá seguindo a gente no seu agregador favorito? Aproveita que ainda tá começando e clica em seguir. E se estiver no YouTube, se inscreve no podcast e curte esse episódio. É rapidinho e você se torna o primeiro a saber sempre que o Meia Pantufa tiver conteúdo novo. E tem outra coisa bem importante. Se o seu agregador de podcast tem um sistema de avaliação, dá uma notinha boa aí pro Meia Pantufa. Geralmente é um sistema de estrelas logo no começo do seu feed. Basta clicar no podcast e avaliar. Quanto mais avaliações boas, mais os agregadores distribuem o Meia para as pessoas interessadas. Tá ouvindo o episódio aí no Spotify, ficou com vontade de trocar uma ideia com a gente? É só comentar aí. Ajuda muito quando vocês comentam, gera engajamento e afins. Enfim, a ladainha de toda semana, né? Bom, chegou a hora. Bora falar sobre A Hora do Mal no Meia Opinião. Meia Opinião. Em A Hora do Mal, candidato fortíssimo a nome mais merda da história do Brasil, a gente conhece a história de uma cidade pequena nos Estados Unidos, em que às 2h17 da manhã de um determinado dia, todas as crianças de uma sala de aula, exceto uma criança, acordam, levantam, saem correndo no meio da sala delas e não voltam mais. E ninguém sabe explicar o que caralhos aconteceu. Todas as outras crianças da cidade estão de boa, exceto as crianças da turma dessa professora específica, assim. E aí a cidade tem que lidar com aquele trauma e a gente vai acompanhar o desenrolar dessa história, o que aconteceu, por que aconteceu. O filme é do Zach Cregger, que é o diretor de Barbarian, Noites Brutais, como a gente já falou aqui. Barbarian é um filme que a gente acabou comentando fora de hora aqui, né? Ele até tem um título no nosso episódio, que ele é uma pérola da Netflix, porque na época ele tava no streaming, né? A gente insiste em fazer esses episódios achando que os filmes vão durar no streaming, e o Barbarian foi uma grata surpresa. O Barbarian é um filme de baixíssimo orçamento, que pouca gente queria, e ele acabou vingando. Ele fez, sei lá, 10 vezes o orçamento dele, e ele foi vingando aos poucos, assim, né? Ele foi virando conversa e tal, e aí o pessoal foi acessando ele aos poucos, e Barbarian é realmente muito bom. Ele é um filme que vai quebrar muita gente, porque ele tem uma pegada no começo e outra no final. A gente já discutiu, a gente tem episódio aqui falando sobre Barbarian, só joga na busca aí do Spotify que você vai conseguir achar também, recomendo. E aí o Zach Cregger dessa vez veio com mais dinheiro, com mais moral. Dessa vez estavam disputando o filme dele a tapa, porque o outro deu tão certo, então vejamos o que ia acontecer aqui. E nessa história, a gente acompanha várias personagens envolvidas na cidade, envolvidas no problema, no desaparecimento dos meninos, até a gente conseguir construir uma ideia completa do que realmente aconteceu e de quais são as consequências, quais serão as consequências do que realmente aconteceu. Bom, eu vou começar com o Gusta falando um pouquinho sobre A Hora do Mal. Pra você é A Hora do Desaparecimento, né? Pra mim, A Hora do Desaparecimento ainda, pelo menos, tem alguma coisa a ver com o filme, né? Agora, A Hora do Mal, já põe um título genérico aí pra gente saber que é filme de terror, para as pessoas ir no shopping ver, né? Fala um pouquinho sobre o filme. Nossa, a reunião foi exatamente essa, eu consigo ver na minha cabeça, tipo assim, armas não é nome de filme de terror. O que a gente vai pôr? Nome de filme de ação, né? É que é aquela coisa, igual o pessoal da RDM falou, eu já ouvi o RDM desse episódio, desse filme, eles falaram uma coisa assim, cara, não precisa ser armas também não ia dar certo, é difícil de vender como um filme de terror, mas precisava ser uma porra de um nome genérico desse, sabe? Pode ser qualquer filme, deve ter uns
4, 5 Horas do Mal nos últimos 20 anos aí. Nossa, uma escolha muito triste de nome, assim. Mas deixa pra lá, né? Vamos falar do filme. E foi engraçado você ter falado que a gente parou de usar subtítulo, né? É a pérola da Netflix, né? O marco do horror do cinema. Porque imagina se a gente ainda usasse isso. Imagina assim, ó, a Emília Pérez, vale a pena dar uma chance ao multiculturalismo étnico, sabe? Uma coisa assim, meio... E aí, eu acho que foi bom, porque agora a gente só tem o nome do filme e aí não fica caducada, sabe? A arte, pelo menos. Ia ser, não, o subtítulo da Emília Pérez ia ser: o filme é ruim, mas a atriz é gente boa. Ia ser tipo isso. Que horrível. Filme Mais um filme de terror aí, recomendação pra quem quiser assistir um filme de terror. Fazia tempo que a gente não batia em Emília Pérez, né? Agora... Que isso? Semana passada eu mencionei Emília Pérez. O último episódio já Emília Pérez tá no nosso bingo. Toda semana a gente fala. Mas é isso. E assim, eu também tava fora do meu radar, esse filme. O Weapons não tava no meu radar. Por ser, eu acho que o segundo longa do Cregger, eu acho que ele não chegou com tanta força mesmo, porque Barbarian ficou até ali meio num refúgiozinho cult ali, né? Barbarian não foi tão comentado no mainstream do horror. Não foi tão efusiva a recepção de Barbarian. E apesar de que lá na nossa crítica eu elogiei bastante, né? Apesar de a gente ter alguns probleminhas lá com o final, que o final vira meio Scooby-Doo, a gente até brinca, né? Eu acho que ele é um filme consistente, eu acho que ele consegue levar os longas dele, assim, com muita consistência. Ele tem uma força de escrita muito boa, assim, os roteiros dele são muito bem escritos e aí ele consegue fazer essa direção aparecer muito bem. Então, assim, eu vi que o filme ia sair, mas também não tava tão empolgado, porque o filme tinha sido consistente, não tinha aquele buzz, assim, muito grande, eu não tinha uma memória afetiva também muito grande, então eu não fiquei tão apegado com o Zach Cregger aqui. Mas agora, com Weapons, a partir de então, todo filme que ele fizer, a anteninha vai subir, sim. Mas é engraçado você falar desse apego, porque eu acho o Barbarian tão bom, mesmo eu não gostando da virada, eu acho, tipo assim, o caldo do filme, quando ele acaba, você fala assim, cara, mas que ousado, sabe? Que legal que fez. Eu acho que o Cregger, ele tem uma coisa, assim, desde Barbarian, e aí é que eu acho que o Weapons ficou um pouco mais consolidado, que ele tem aquele tipo de horror que primeiro ele te pega pelo medo mais humano e depois ele vai pro bestial, sabe? Ele consegue te colocar medos muito mais do cotidiano, muito mais do possível, muito mais dentro da realidade, pra depois dar uma corrida nessa direção mais da possessão, do monstro, do bicho, até do gore. Ele tem muito esse caminho, ele vai construindo um pouco essa narrativa do medo dentro da sua cabeça antes de colocar os monstros de fato na tela. E eu acho que aqui em Weapons ele consolidou um pouco que é 2 filmes, né? Mas eu acho que ele deu uma estruturada nesse tipo de narrativa que ele quer. Porque lá em Barbarian a gente tem também uma premissa de 2 estranhos morando juntos. Qual é o principal medo ali? É o feminicídio, a ameaça de viver com um homem desconhecido dentro da própria casa, que aparentemente é um homem tranquilo, mas depois se torna um monstro. Tem essa questão toda do medo mais real, né? Da mulher que chega ali naquela casa, naquela situação. E é o Bill Skarsgård. Se o Bill Skarsgård tá ali, provavelmente ele é o vilão. Tem o demônio junto. E aí que em Weapons eu também gosto, porque eles apresentam... Tem uma premissa também muito interessante com relação a essa coisa a minha interpretação, tá? Eu posso estar muito doido. Mas esse medo da escola, né? Que os Estados Unidos cada vez mais têm um medo do mass shooting, essa coisa das crianças desaparecidas. Que é um personagem que literalmente sonha com uma escola com uma metralhadora em cima, com o horário, né? Tipo assim, exato. Então eu acho que essa é a grande metáfora do filme, né? Essa questão de as crianças podem desaparecer a qualquer momento e elas morrem sem motivo, elas podem sumir sem qualquer motivo aparente, e o motivo pode ser uma arma, mas o motivo também pode ser não vou falar, mas não vou entregar o filme. Mas, então pode ser qualquer motivo aparente. E aí ele vai trazendo esse medo gradativamente, né, no filme. E eu acho que a forma com que ele estrutura esse medo dentro de cada uma das narrativas, dentro de cada um dos personagens, é o que faz o filme ganhar força, porque o filme, ele tem uma tração muito boa. Toda vez que o filme troca de experiência, né, narrativa, o filme ganha uma outra força motriz, o filme vai muito pra frente, ele encaminha o roteiro pra outro lugar, ele consegue trazer elementos novos, ele consegue fazer o filme realmente andar. Ele não é aquela narrativa que o filme volta só por voltar, o filme realmente
realmente anda. O filme traz elementos novos, ele traz novas facetas, e a cada personagem que aparece novo, o filme fica mais divertido. Eu achava que a Julia Garner ia ser a melhor personagem do filme, mas o filme vai apresentando, cada 20 minutos ele vai apresentando um personagem mais divertido ali dentro da trama, assim, sabe? Mas aquele menino, o que faz o drogadinho lá, o Austin Abrams, quando ele aparece no final, eu já tava assim, surtando, de tão feliz que eu falei, vai ter um capítulo só pra ele. Que escolha genial, sabe? E eu acho que foi isso, acho que a principal força do filme é a forma com que ele é contado, porque se você parar pra pensar, a história do filme é simples, ele não é um filme tão mirabolante, o roteiro, se você fosse colocar o roteiro até em ordem cronológica, ele não ficaria tão mirabolante, não. Ele é legal porque ele é contado numa estrutura diferente. Então, o filme, ele toma uma outra cara, porque ele traz pro horror uma outra forma de fazer os atos. E aí, a gente sempre faz isso, eu sempre faço isso. Vou trazer Hereditário aqui de novo, porque eu sempre... Porque o Luiz sempre... não, mas você já se redimiu com o Hereditário, já sabe, o bingo. Mas essa coisa do horror, ter que sempre apelar, né, pra... O próprio Together que a gente assistiu tem essa estrutura, né? Mistério apareceu, conflito, terceiro ato, ritual, entrar dentro da igreja, ver o que aconteceu na igreja, ficar possuído e acabar com o ritual ali, né? Tem toda essa parada. E aqui não, o ritual, o mágico, o misterioso, o sobrenatural, ele já é subentendido. Ele já tá na trama como algo que não precisa ser explicado. E é isso que ganha força no filme, eu acho. Porque como o auge do filme, como o brilho do filme é a estrutura, você não precisa ficar preso nos mecanismos da... Por que as criancinhas estão encapetadas? Se elas estão encapetadas ou não? Por que tem gente correndo? Por que eles correm com o bracinho aberto? Nada disso precisa ser explicado, sabe? Tudo fica subentendido. A trama sobrenatural, ela é subentendida e você foca muito mais na estrutura do filme. E você fica na ponta da cadeira o filme todo, até o final do filme, você não quer desgrudar da tela, né? Eu acho que tem um ato em específico que eu acho que não precisaria existir. Eu vou falar depois, vou revelar depois dos comerciais qual ato que eu acho que não deveria estar, porque eu acho que ele se explica demais e eu acho que na imagética ali, eu acho que no cinema tem coisas... Foi o Luiz que mandou um vídeo falando que o cinema precisa mostrar mais e falar menos, a gente sempre fala isso, né? Você mandou no Instagram um vídeo de um cara reforçando um diálogo que a gente sempre tem aqui, que é que o cinema não precisa explicar as coisas pra gente, ele precisa mostrar e também deixar coisas alguém falando que faz um filme sempre como se fosse um filme mudo. Isso, como se fosse um filme mudo. E tem uma parte do filme, ali no finalzinho, que eu acho que o filme ficou gritando demais. Eu acho que tem um trechinho assim, mas é curto e ele acaba rápido e eu entendi por que ele fez aquilo, mas eu acho que poderia ter ficado muitas coisas subentendidas que o horror ia saltar mais. Mas no final, assim, das contas, o balanço é muito positivo, saldo positivíssimo, eu gostei muito do filme. Fica a pergunta. Não é o marco do horror, mas... Só não é o marco do horror porque Todos esse ano saiu... saber. Porque esse ano saiu Sinners, né? E Sinners Então, sai da frente porque temos Sinners esse ano. Mas não pode ter dois marcos? Não, é um marco só. É um marco só. Tá é um bom. marco No só. ano Você vai tem lá. só uma vaga. Não, você não vai no coisa lá no Coliseu e aí vão te apresentar dois marcos. É um marco só, é só um Coliseu. Entendeu? Esse aqui é o Coliseu. Uma entendeu? coisa pode Esse ser é o mais de uma marco. parte, olha, essa é a parte esquerda do Coliseu, olha, essa é a Entendi. porta da água. Não, essa aqui é a porta mas dos o Coliseu leões. é só um. O marco é o Coliseu, entendeu? Pronto. Tá, entendi. Lucas, e aí? A hora do desaparecimento, a hora do mal. Eu acho que a gente pode colocar como marco o ano de 2025, porque tá sendo bacana aí pro horror. Muita coisa legal, né? Cara, eu adorei esse filme. Vou puxar o gancho aqui do Gusto, que falou sobre a estrutura do filme. Eu acho que a melhor coisa do filme... E eu discordo dele ter essa barriguinha rápida. Que, tipo assim, pro Gusto tem uma partezinha ali que ele achou uma pochete, desnecessária. uma barriguinha rápida, uma pochetezinha, uma coisinha de nada ali que não atrapalha o filme. Mas pra mim não tem nem isso, cara. Eu acho perfeita a estrutura, como o filme é estruturado, como a história é contada. Eu acho que essa escolha do Zack Cregger de falar, não, eu vou pegar essa história aqui e vou jogar vários pontos de vista, mas que vão se completar. Você não vai ficar assistindo o mesmo filme, a mesma história repetidas vezes. Você vai... Cada ponto de vista de cada personagem vai completar o que você já estava vendo até eles se entrelaçarem e a gente conseguir levar o filme pra frente a partir disso. E a gente ter pontos de vista de personagens que a gente nem
nem lembrava, de personagem que a gente nem dava nada, nem achou que ia ser tão importante assim, eu achei melhor ainda. Eu acho que dá mais... Igual o Gusta deu o exemplo do drogado. De repente a gente tem um ponto de vista neles, você fala, cara, vai ter um ponto de vista até desse cara, esse cara vai ser importante na história. E aí você pesca assim, não, realmente, ele cruzou com tal personagem umas 3 vezes no filme. Porque até então a gente fica assim, tá, e esse cara, onde ele se encaixa, onde ele entra na história? E aí tudo vai... Então a gente tem várias pecinhas soltas assim ao longo do filme, que vão se encaixando devagarzinho, tudo tem sua função na trama, tudo tem seu papel. E apesar do filme não ter assim em termos de plot, eu acho que ele até não é tão surpreendente assim. Ele é um filme que chegou num determinado momento, você já entendeu o que aconteceu, você vai seguir a história a partir daquilo ali e fala, não, é isso que aconteceu, por isso que as crianças desapareceram e vamos seguir, vamos ver o que vai dar. O filme ele não tá muito preocupado em te surpreender pelo plot twist. E dado o formato do filme, isso é bom, porque ele não fica se prendendo só a isso. O filme ele vai se tornando interessante ao passo que você quer... Ele, assim, não tô falando que o filme ele entrega tudo, até porque a gente tem vários pontos de vista que a gente vai vendo. Então a gente vai entender realmente o que aconteceu lá na frente. Mas depois que a gente vê cada um desses pontos. Mas o filme não se escora no plot twist, pra ser bom, pra ser interessante. No momento que, pelo menos comigo foi assim, no momento que a gente tem um plot twist, que a gente entende o que aconteceu, tudo foi revelado, não é tão icônico assim pro filme, pra mim não é a parte mais importante quando essa história está sendo contada. Não é pelo choque, né? Ele não tá querendo te chocar. Pelo choque. Ah, beleza, a solução era essa, os meninos estão aqui, agora vai caminhar pra cá. Inclusive, quando eles descobrem, né, o que aconteceu com as crianças, eu acho que eles fazem de uma maneira até bem... Tipo assim, você nem tá esperando. Cara, eu tomei sabe quando você vai pra ponta da cadeira assim? Que eu vi no cinema, né? Na hora que eu vi os meninos... Caralho, é isso? Eu cheguei assim na ponta da cabeça. Cara, cara, o Evans acerta até nos jumpscare, cara. Eu acho que ela me pegou umas 2 vezes aqui nesse filme e é difícil me pegar em jumpscare. Eu acho que foi umas 2 vezes assim que eu quase taquei o negócio da televisão. Falei, puta que pariu. Mas, enfim. Cara, eu vou fazer igual o Augusto esses dias. Qual filme que a gente tava gravando? Ele falou, vou prestar uma homenagem. Eu não vou... Era o Sinners, cara, de verdade. Não, é uma acho que era Sinners, não é uma... Filmes de horror hoje, nesse ano, todos homenageados. E assim, eu já tô até visualizando pra onde esse episódio vai caminhar. Vocês não me colocam pra comparar esse filme com Sinners hoje, não, porque eu não sei dizer, tá? Qual é melhor, mas eu gostei muito de Webos, gosto muito dessa estrutura, gosto de todos os atores, gosto das escolhas do Zach Cregger de como contar a história, dos pontos de vista que ele vai dar. Ele não pega só assim, temos 3 personagens principais que eu vou mostrar o ponto de vista deles. Não, ele vai pescando vários personagens que vão aparecendo um pouquinho no filme e você vai vendo o ponto de vista de cada um. É uma história que vai crescendo ao passo que você vai assistindo ao filme, ele dá tempo. Não é um filme longo demais, é um filme de 2 horas, mas que tem o seu tempo, sabe, pra história ir sendo construída. Eu não acho nada muito corrido, nada muito arrastado. Ele não se preocupa a partir do momento que fala, não, beleza, o que acontece é isso daqui. É isso aqui que rola. Ele não se preocupa em ficar explicando demais. Fala, é isso daqui e... beleza, vamos segue o baile, vocês vão entender o que aconteceu com essas crianças aqui. Agora, por trás disso, por que é isso, por que esse personagem faz isso, tem elementos ali que ele simplesmente solta no filme e que realmente a gente não precisa ficar sendo explicado demais. E eu gosto disso no filme. Até porque ele vai pra uma solução tradicional, né? Eu acho que ele faz justamente isso. Eu vou pra uma solução tradicional, muito costumeira, assim como em certa medida o Barbarian, sabe? Manjada até, pra eu não ter que ficar explicando o contexto, explicando a origem de personagem, explicando a origem de magia, explicando a origem... Não, é isso. Você já viu isso aqui 90 vezes, é isso. O que é importante é o que eu vou fazer com isso, é como eu vou fazer, mas é esse, o conceito é esse, você já tá cansado de ver isso aqui. É engraçado, eu sabia que o assunto Sinners ia surgir hoje, particularmente se vocês tivessem gostado do filme, porque fica essa coisa do qual é o marco do horror de 2025, né? É um ano muito interessante, assim, até onde eu vi. Eu acho que o Gusto até colocaria o Together aqui nessa lista, eu acho que o Together tá bem abaixo, assim. Ele é o último da lista, com certeza. Mas assim, o Sinners não veio muito diferente, né, Lucas? Eu acho que nem pra pegar título de comparação assim, porque ele é várias coisas ao mesmo tempo, né? Às vezes ele é meio Tarantino, às vezes ele é meio horrorzão, às vezes ele faz uma cacetada de coisa diferente ao mesmo tempo, né? Ele tem uma cara muito própria. Eu acho que até por isso ele vai, se a gente fosse decidir agora, hoje, no dia da gravação, qual é o marco do horror, eu acho que Sinners, sem dúvida, ia ficar lá em cima, porque ele é mais, né? Ele
ousa mais, ele corre mais, ele é mais particular, ele tem uma visão mais única das coisas. Mas eu fiquei muito fã de Weapons, eu achei esse filme muito bom, eu saí do cinema muito feliz, assim, cara, o que eu vi aqui? Achei muito legal. É uma experiência que consolida o Zach Cregger no gênero, sabe? O Zach Cregger é um cara, ele vem do universo da sitcom, sabe? Ele tem longas antes de Barbarian, mas é coisa de comediona besterol mesmo, assim, sabe? E aí ele decide investir nessa outra pegada. Essa galera meio Jordan Peele, né? Assim, comédia a vida inteira, programa de sketch a vida inteira, e aí agora vamos fazer outra coisa. Então, assim, eu acho que esse filme consolida a imagem dele como um diretor de horror, pro qual a gente cria expectativa, assim como o Gusta falou. Porque tem sempre aquela coisa, quando é um filme só, pode ser um acaso, sabe? Pode ser, beleza, o cara achou o caminho aqui e é por aqui que ele vai. Como, infelizmente, tá parecendo que é o caso do Ari Aster, né? Sim, tudo bem, tem Midsommar, eu gosto muito de Midsommar também, então seria Hereditário e Midsommar, mas é assim, parece que ele tá patinando nas escolhas da carreira pós-Midsommar, então a gente sempre tem aquele receio, aquela coisa, tá, mas será que esse cara só deu uma cagada? Será que foi só, assim, um tiro de sorte, o Barbarian? E eu acho que o Weapons mostra que não, porque o Weapons pra mim é mais filme, assim, o Weapons, ele é melhor como um todo, sabe? Até o orçamento ajuda bastante, né? A diferença de orçamento é muito grande desse pro Barbarian, a diferença de expectativa é muito grande, mas geralmente a expectativa é a maior inimiga, né? Você chega na expectativa assim, não deu certo. Mas aqui funciona demais, assim, a expectativa é muito bem recompensada, porque o filme... Estranhei que o Gusta não falou, porque ele sempre fala isso sobre questões imagéticas, sobre questões muito específicas que ficam com a gente. A pose dos meninos e o frame da câmera de segurança de cima, vendo o menino correndo no escuro enquanto tá tocando a música do George Harrison lá, é isso, sabe? É o que a gente vai lembrar. Você vai falar, cara, que cena legal. Tá o menino com o braço aberto pra trás, correndo no meio da noite num bairro de subúrbio, tipo assim, como se eles estivessem brincando. É como se eles estivessem, nós estamos fazendo uma atividade em conjunto aqui, a gente tá fazendo uma brincadeira. E a música contribui muito pra isso, né? E é uma cena tão legal pra você já começar um filme, você já começa o filme assim, porra, caraca, aí vem coisa, hein? E como ele é bom de começo de filme, né? E tanto esse quanto o Barbarian, eles são filmes que nasceram na premissa. Tipo assim, o que ele tinha no começo era a ideia. O que ele tinha no começo de Barbarian era a ideia de uma mulher que reserva um Airbnb ao mesmo tempo que um cara e eles têm que lidar com o horror daquela situação, o horror real. O que ele tinha aqui também era isso, sabe? Também era o conceito, os meninos vão acordar numa determinada hora e vão sumir. E aí ele vai desenvolvendo a história a partir daí, o que é bem claro, assim, porque ele caminha em ambos pra uma linha mais tradicional na hora de resolver. Então é assim, beleza, eu tenho um conceito muito bom, eu não vou me complicar no final não, tá? Eu vou fazer uma coisa mais acessível, mais compreensível pra todo mundo, e é aqui que eu vou amarrar a história, e tá tudo bem. Eu não vou tentar fazer uma coisa muito complexa que vai sair do meu controle, que eu vou perder a mão, eu vou fazer diferente. E eu acho que o grande mérito dele é, sem dúvida, como ele estrutura as coisas. Ele é muito corajoso pra estruturar tanto o Barbarian quanto o Weapons, porque eles são filmes que fogem do padrão da execução, sabe? De você ter um conceito que ele vai ser levado até o final, de você ter uma estrutura específica em 3 atos que vai acontecer isso, aquilo. Ele abusa aqui, né? Ele fala assim, não, e se eu transformar a cidade inteira na minha protagonista e assim eu vou alternando entre os personagens, assim eu vou alternando o desenho que eu tenho pro meu filme, e ele ganha muitos pontos com isso, porque não é mole, sabe? Vocês discutiram muito isso assim por cima, não é fácil fazer o que ele acaba fazendo aqui, que é estruturar um filme com diversos personagens tomando o protagonismo, dependendo da parte do filme, fazer o filme voltar em vários momentos, voltar cronologicamente, e ainda assim o filme não te cansar, o filme não te encher o saco, o filme não te, não, beleza, eu já vi essa história. Ele não vai fazer isso, sabe? Ele não corre esse risco, e na verdade é o oposto, o principal charme dele é a estrutura, o principal charme dele é o jeito que ele escolhe contar essa história, porque se ele escolhesse contar de um jeito menos corajoso, o filme seria bem mais banal. Não é que ele seria ruim, mas ele seria bem mais banal. Então eu acho que essa escolha que ele acaba fazendo, ela é o que chama mais atenção no filme, no fim das contas. E a gente deveria valorizar isso mais, sabe? O diretor e a diretora tem que tentar ser ousado, tem que falar, vamos tentar mudar aqui, vamos tentar fazer mudar a estrutura da história, como a gente falou muito do Mike Flanagan semana passada com A Vida de Chuck, que mudou a estrutura do
dos atos, mais um bingo, mais uma coisa que tá sempre no meio pantufa aqui, especialmente de mim. Eu nunca bato em diretor que arrisca, sabe? Às vezes vai dar merda, às vezes vai dar bom, mas tem que arriscar, porque tem tanto filme banal por aí, mano, tanto filme que passa em branco na cabeça da gente, assim, tá, assisti, tá bom, legal, foi isso aí. Pra mim, foi um pouco a sensação do Juntos, sabe? Do Together. Assim, o conceito aqui, o body horror, não sei o que, mas o filme é tão preguiçosinho, assim, do jeito que ele se estrutura, que, tá, beleza, foi esse filme aí, tá bom. Então eu acho muito legal como ele abraçou essa ideia de esquematizar o filme de maneira diferente e fazer o filme funcionar perfeitamente por causa disso, sabe? Tem outras questões que não me afetaram muito durante o filme, mas que eu queria discutir mais pra frente no episódio. Pra quem tá acostumado aqui com Meia Pantufa, a gente não costuma colocar alerta, mas a gente geralmente segue a estrutura. Nós três falamos primeiro sem spoilers, e aí no decorrer da discussão a gente vai debatendo certas coisas sobre o filme com mais detalhe, com mais spoilers, porque senão não tem como, né? Então mais pra frente eu falo um pouco mais sobre o final, porque houve algumas críticas, especialmente de influencers mulheres, a Gabi Laroca, por exemplo, que eu adoro, até a nossa outra querida lá, gente, falou, e que eu acho que elas têm razão, mas a gente discute mais na parte com spoilers. Mas por enquanto, assim, pra mim, filmaço, sabe? Eu gostei muito desse filme, ele tá ali com Sinners colado, sabe? Esse ano, o Pantufa de Ouro de Marco do Horror vai ser bem legal de debater, vai ter vários candidatos, vai ser ótimo. Cara, justamente o fato desse filme ser bem original, né, e de a gente ter um diretor que se arrisca em fazer algo diferente, de cabeça eu consigo falar umas 3 coisas que deixam esse filme marcante. A cena, né, que a gente já citou aqui das crianças correndo com a trilha sonora, o jeito que a história é estruturada, né, que a gente tanto falou aqui, que todo mundo gostou, essa coisa de ter pontos de vista diferentes. Então, assim, isso fica na cabeça, isso fica marcado, é o que deixa o filme marcado na sua cabeça. Porque a história pode, beleza, no fim você fala, então a história era isso, terminou assim, mas não é só sobre isso, é como a história é contada, como você chega lá, como você vai descobrir isso, e é isso que fica gravado, assim, quando o filme é bom. Não necessariamente só o choque pelo choque, apesar dele ainda conseguir fazer isso e ter bons momentos de susto, que vão te deixar com medo. Nossa, e a gente nem comentou, o filme é muito engraçado, né? O filme dá uma virada, assim, ele vira uma comediona no final, ele não parece que vai caminhar pra esse lado, mas ele vira uma comediona no final, assim, cara, e pra mim casa tão bem. Eu acho que é porque o Jordan Peele deu uma acostumada na gente nessa ideia do Corra, né? De você dar risada das coisas. Então, assim, ele funciona tão bem quando ele vira uma piada, assim. Ele tem uma cena do Noia com Josh Brolin, que, cara, é uma piada tão besta, me lembrou da cabra lá do Taika Waititi, mas, assim, ela dá tão certo, eu dei tanta risada que ele fica gritando na hora. Ele faz tipo umas 5, 6 vezes e o negócio funciona mesmo assim, cara. Você sabe que tá vindo e você dá risada de novo. Cara, funciona muito aquela cena, cara, porque você sabe o que você esperar, você sabe que vai fazer de novo, ele não para, você não sabe quando ele vai parar, porque ele faz assim, tipo, muitas vezes, só que ao mesmo tempo faz muito sentido dentro do filme. Você fala, cara, o cara tá assim, ele vai continuar, vai fazer parar. Isso mesmo. Não tem que ser só cinematográfico aqui pra você. Eu tenho a impressão de que o Zach Cregg, ele quebra um pouco daquela agressividade do pós-horror, de deixar tudo nas costas do mal. Tudo o mal prevalecerá, tudo é difícil mesmo. Temos que encarar aquele pessimismo do pós-horror. Eu acho que ele traz um pouco dessa catarse do cinema. O pior, o drama também, né? A ideia meio A24 de que o filme tem que ter um drama por trás, um trauma por trás. Exato. A parte dramática da história tem que ser mais relevante do que os aspectos de horror mesmo da coisa, que é o gore, que é o susto, que é o... Né? Não, uma coisa é o background, outra coisa é o trauma se transbordar, né? Porque, assim, por exemplo, todos os atores são traumatizados, todos os personagens são traumatizados. Atores, eles também, né? Eles fazem a terapia, cada um cuida da sua vida. A terapia deles. Mas todos os personagens, eles são traumatizados, e ali a gente já começa com a personagem da Julia Garner alcoólatra, aí tem o Josh Brolin, que ele é traumatizado pela própria experiência do filho tá morto, e aí ele tem aqueles sonhos e tudo mais. Então cada um tem o seu trauma. Tem o cara drogado, tem o policial que tá com o casamento falido. Tipo, todo mundo tem a sua experiência, só que a história
história do filme ela é maior do que os dilemas dos personagens. Isso é muito bom mesmo. O filme não se escora nisso. Eu acho que tanto que o final ele tem essas catarses assim meio pânico. Eu me lembrou daquele horror um pouco mais slasher de isso, vai, mata, atira, corre atrás, pega e de vibrar assim, porque o final não que o final é positivo e que é feliz, porque o final ainda continua meio merda assim, mas no fim das contas ele tem essa catarse da violência assim, né, que quando você vai assistir um filme de horror, o espectador pede um pouco dessa vingança com relação à entidade do mal. Lembra do Violência Gratuita? Como o Henrik se recusa a dar catarse pra gente? É essa catarse, né? O Henrik teria voltado à fita. Aí a gente vem de 4 filmes do Henrik, a gente tava desesperado por isso. Tá vendo como dá pra fazer cinema bom com várias abordagens? É isso, gente. Cada perspectiva traz uma coisa nova pra gente. Sendo bem feito, tá ótimo, né? Tá ótimo. Eu queria já trazer o meu ponto negativo do filme, que eu acho que que assim, é muito agridoce falar mal dessa parte pra mim, porque vai ser difícil, que é o trecho do Alex. Eu acho que o trecho do Alex é muito bom, porque o Alex é muito bom. O ator que faz ele, né, o Cary Christopher, é aquelas criancinhas meio Bruna Marquezine, assim, que você vai olhar e fala assim, puta, que tem que crescer e fazer sucesso. Gente, é que a gente é da época que a Bruna Marquezine começou criança. Era criança, pra quem não pegou, né? Exato, pra quem... Por que estamos comparando Bruna Marquezine com a criança do filme? Exato, mas ele tem essa coisa assim, tem uma cena específica que ficou muito marcada, que ele tá reagindo assim, a tia dele lá, doida, e ele tá tipo assim, pulsando uma veia de nervoso. O menino conseguiu atuar com a veia da testa dele com 6 anos de idade. A veia da testa dele atua mais que a Gal Gadot. Exatamente. Então, assim, eu achei... É muito agridoce falar disso, porque eu achei que foi assim, é o momento do menino brilhar ali dentro do filme. Ele tá muito bom e ele é uma parte estruturante, porque se começou com o trecho da Julia Garner, né, da Justine, teria que também ter o contraponto do Alex, porque só sobraram os dois dentro da sala de aula. Então, eu entendo a importância desse trecho do Alex dentro da história, dentro da trama. Mas eu já sabia tudo que ia acontecer ali. Parece que, assim, aquela parte do filme ficou uma coisa pega assim, na mão, nossa. né? É a hora que o filme pega na mão, fala assim, vem cá. Pegou muito na mão. Eu achei que ele mostrou demais, escondeu de menos. Eu acho que vai mostrar a perspectiva do menino, mostra uma perspectiva um pouco mais misteriosa, que era a perspectiva... Ele era o personagem mais misterioso, mais introspectivo, mais diferente, sabe? Então era a hora, eu acho que, do filme ousar um pouco mais no horror, do filme ser um pouco mais misterioso. Quando o menino deita na cama e a tia dele, caricata, tá lá no quarto, eu não senti medo. Tipo assim, parece que não dava medo dela chegar lá no quarto e assustar ele de novo. Foi perdendo um pouco o mistério desse horror com relação à imagem do mal que tava personificada ali na tia. Então, eu acho que nesse trecho o filme dá uma derrapadinha, mas ele logo recupera ali. Como o trecho é curto ali, são uns 10 minutos, eu acho, de sequência, eu acho que ele consegue recuperar muito bem quando ele traz os personagens do começo do filme pra recuperar, pra trazer esse fôlego mais bem-humorado, mais ação pro filme, né? O filme acaba virando um filme ali de aventura, resolução. Vai Scooby-Doo. O Craig, ele gosta, ele quer tirar a máscara, ele quer... Aqui tira a máscara até demais, né? Eu acho que as criancinhas não tem dó de tirar a máscara. As crianças não tem dó. Mas eu acho que ele revela coisas demais. Eu acho que deveria ter mantido um pouco a imagem da Aunt Gladys, né? É esse o nome dela? Uhum. Da tia Gladys. Um pouco mais no mistério. Ali na casa, sabe? Porque eu acho que a figura é aquela coisa que fazem um pouco com o Longlegs, né? De deixar ele um pouco mais misterioso dentro de casa, quando ele tá sozinho, quando ele tá no carro dirigindo. Eu acho que Longlegs acerta um pouco mais nesse tom do horror do vilão. Não necessariamente no filme. O filme Longlegs não é tão filme quanto esse. Mas eu acho que no tom do vilão, a tia Gladys aqui tem uma hora que perde um pouco. Ela fica mais caricata do que dá medo. Então... E era ali na parte do Alex que daria pra trabalhar um pouquinho mais isso. Ela poderia ter ficado um pouco mais monstro ali. Um pouco mais difícil de ser assimilado. Os pais mostrar um pouco menos. Não sei. Aqui já é mais... Tô divagando. Mas eu acho que esse trecho me incomodou um pouco. O que eu gosto muito na parte do Alex é
que é um outro tipo de tristeza, né? Você tá ali com um mistério, e aí você entra na parte dele e fala, porra, que situação triste, sabe? E aí põe o menininho pra carregar, porque eu acho que o próprio Zach Cregger falou um pouco sobre isso, como é um espelho pra ele, porque é similar à experiência que ele teve com os pais alcoolistas, sabe? Que é a coisa da criança que é obrigada a crescer, é obrigada a ser a chefe da casa sem ter a maturidade ainda pra isso. Então, assim, é uma sequência muito triste. Eu acho que ela funciona muito pra mim porque ela traz um tipo diferente de tristeza pro filme. É lógico que a situação é toda horrível, né? Os meninos desaparecendo e tudo mais, e aquele luto, aquele desespero. Mas o filme traz quando ele chega no Alex, ele traz uma outra perspectiva pra sua história, né? E aí quando ele sai do Alex, quando ele vai pro seu encerramento, aí ele adquire um outro tom. Eu acho que é outra coisa muito legal aqui do Weapons, é essa mistura de tons muito clara, né? Você ter esse cinema multigênero que... Não dá nem pra dizer que é multigênero, é um filme de horror, ponto. Só que ele tem uma pegada de comédia pro último ato, que ela parecia ser só um alívio cômico no meio, né? Particularmente quando a gente tá falando do Noia, mas aí depois ele abraça de vez, assim. Então eu gosto muito como ele vai e volta, como ele brinca muito com as emoções, assim, com o que a gente tem que esperar do filme. Eu acho muito, muito legal. Mas eu acho, sinceramente, que é a parte também, ó, chega aqui e vamos resolver. Aqui é isso, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo outro, tá acontecendo desse jeito. E eu entendo o que você tá querendo dizer também com a tia Gladys, mas eu acho também, Gusta, que a gente como público, assim, tá muito mal acostumado com essas coisas, sabe? Porque a gente gosta mais do mistério do que a resolução, porque geralmente a resolução é a resolução. Você tem que tomar uma decisão se você gostou dela ou não, se ela deu certo pra você ou não. Enquanto no mistério o mundo tá aberto, sabe? Você não tem que... beleza. Então o que essa mulher é? Que ela é isso, aquilo outro? Será que é isso? Será que é aquilo? Então a sua imaginação sempre vai ser mais legal do que a resolução, entende? Então eu entendo o que você tá querendo dizer, mas eu acho que a gente sempre vai cair nessa armadilha. Eu acho que é o mesmo problema de Hereditário, sabe? Tá, caralho, o que tá acontecendo? O que tá rolando aqui? Quando você descobre, você vai ter sempre a obrigação de ou abraçar ou descartar a ideia, que é o fato do monstro aparecer, né? A gente sempre fala que o monstro devia aparecer menos, porque quando o monstro aparece, a gente é obrigado a lidar com aquela ideia, seja ela o que ela for, sabe? Aí ela vem mais da nossa percepção sobre qual foi a solução do que... aí tem esse fator também, né? O susto diminui muito quando você sabe o que é, porque você já vai pra um outro ritmo. Mas eu também tenho a impressão de que é a decisão que o diretor tem que tomar e essa decisão vai desagradar muita gente. E é um ponto onde eu queria chegar aqui pra discutir com vocês, pra variar o pior público possível pra discutir isso. Mas a Gabi Laroca falou uma coisa que, cara, é verdade. Pra mim ela não desfez do filme na hora, mas é verdade. Aparentemente o Zach Cregger tem um problema, cara, com a ideia do corpo feminino envelhecendo, cara. Ele tem uma coisa com a monstrificação da mulher que parece que é um pouco leva pra terapia, sabe, brother? Porque ainda que o vilão principal de Barbarian não seja a mãe, imageticamente é. O que a gente tem pra se assustar é aquele monstro, e o monstro é o quê? Um corpo feminino caindo aos pedaços, sabe? Então aqui ele vai e faz de novo. Ele tá construindo um mistério, tá não sei o quê. Então tá. Qual que é o problema aqui? Uma mulher que se recusa a envelhecer e que, sabe, faz o que faz porque ela precisa sobreviver e não sei o quê. Então, assim, de novo ele tá caindo no mesmo lugar comum, que é um lugar comum meio complicado, sabe? E que é uma história muito datada também, essa coisa da bruxa, da representação da bruxa, do que ela é, do que ela faz, que, assim, cansou algumas espectadoras e eu não tiro em nada a razão das espectadoras de terem ficado cansadas por isso, porque é um clichê. E aí casa muito com o que eu tava dizendo antes, sabe? Na hora que ele apresenta a solução, você é obrigado a lidar com a solução, gostando ou não. Então, eu entendo real quem vai bater o olho nesse filme e falar assim, tá, mas é isso, sabe? De novo você tá caindo pra esse mesmo clichê, pra esse mesmo tipo de vilanificação. E é uma discussão à parte que a gente, acho que nem tem capacidade de discutir, nós três aqui, mas eu acho que é um ponto muito legal da gente levantar. Por que ele fez isso de novo, sabe? Leva pra terapia, igual o Ari Aster tem que levar o problema dele com a mãe pra terapia também. Com a mãe e com o pai, né? Porque então, assim, eu acho que é uma questão... O Ari Aster tem que fazer um ano de terapia. Porque, assim, é uma questão real, sabe? Eu acho que... Eu entendo o porquê
E, de novo, é uma solução simples, ele encontra uma solução simples pra evitar de ficar explicando demais no final, sabe? Ficar falando, não, é a magia tal do não sei o que, eu tenho objetivo tal, não sei o que, pra evitar de ficar narrando demais. Mas, ao mesmo tempo, sim, sabe? Ele recorreu ao mesmo problema. E quando você fica sabendo que ele começou os 2 filmes pela premissa, e aí ele foi descambar pra esse mesmo lado, você já começa a ter uma linha de comportamento, sabe? Tipo, opa, parece que o cara tem esse tipo de problema, esse tipo de comportamento quando ele vai fazer filme, sabe? É esse tipo de coisa que ele acha que dá medo. Eu acho que Malemar é uma discussão que a gente tem, uma discussão menos danosa, claro, mas uma discussão que a gente tem com o Eggers, sabe? Tem uma galera que fala sobre o Eggers cagar pra diversidade nos filmes dele, e é aquela coisa, mas ele quer fazer uma coisa que é historicamente correta e tal. Mas aí o ponto é, por que ele só quer fazer uma coisa que é historicamente correta? Por que ele não consegue abraçar outras coisas, sabe? Entende aonde você vai chegar quando você vai enfiando nessa discussão? Não é um escudo pra falar assim, eu tô cagando pra diversidade porque eu gosto de histórias antigas do não sei o que, da indo-europeias. Tá, então por que você gosta só de histórias indo-europeias? Conta pra mim aí. Então eu acho que o filme pode acabar indo pra esse mesmo lado, assim, que pode estragar a experiência como estragou, sabe, pra Gabi, como vai estragar pra outras pessoas também. E o Eggers também faz isso no primeiro filme dele, né? A bruxa tem esse mesmo estereótipo lá, no final do filme. Só que assim, mas o negócio do Eggers com a bruxa, beleza, tem essa monstrificação, é a bruxa e tal, mas ali, eu acho que ele faz um trabalho muito foda de explicar o que é a mentalidade das pessoas com relação à bruxaria naquela época. O que uma família naquela época realmente sentiria da bruxaria, porque aquelas pessoas acreditavam realmente em bruxaria. A bruxaria era explicação pro cara ficar broxa, explicação pra plantação queimar, explicação pra ter aborto. Eles colocavam isso na conta da bruxaria. Então, nesse tipo de análise, eu não sei se é uma análise tão misógina, porque apesar de ele usar do recurso do envelhecimento e tal, ele tá fazendo uma concepção que era a concepção da época. E o filme todo é uma boa concepção de bruxaria da época, sabe? Então eu acho que se desculpa. Agora aqui não, Zé, é um 2025, é um filme que já passou, nós já temos aí 300, 400 anos de conceituação sobre bruxaria e falou, beleza, vou usar o mesmo recurso, do mesmo jeito, com a mesma vilania, com o mesmo problema e tal. É de se analisar. Então, a parte do Alex, 3 pontos que eu quero falar. A parte do Alex eu entendo completamente ter problema com essa parte, porque é realmente a parte que o filme para pra te explicar e pra resolver tudo. Então, se o filme fosse estruturado de outra maneira, isso me incomodaria pra caralho. Mas, de novo, eu acho que devido à maneira que o filme é estruturado, que a história é contada, você entende que a proposta do filme não é te chocar, não é ficar escondendo demais. Não tinha muito outro jeito também, né? E na hora que a gente tá assistindo a versão do Alex, a gente já sabe o que aconteceu com as crianças, já sabe onde as crianças estão. Então você já entende que a proposta do filme não é essa. Por isso que eu acho que funciona. Se fosse uma coisa igual Together nesse ponto peca muito pra mim. Porque chega uma hora e o filme, com meia hora, ele tá te contando, dando a mão e te contando, você já sabe exatamente o que vai acontecer. Aqui não, aqui ele sustenta o mistério. O começo desse filme, pra mim, é maravilhoso, porque aquela narraçãozinha, as crianças correndo, fica uma coisa, assim, misteriosa, contando uma fábula, um negócio meio, sabe, que vai... Sabe quando você senta com os amigos à noite, assim, criança, pra contar história de terror, num acampamento? Fica muito essa vibe, assim, no começo do filme. Então, eu acho que isso se sustenta enquanto ele vai dando pequenas pistas, mas ainda sustentando o mistério ao longo que você vai assistindo a versão de cada personagem. E aí quando chega na parte do Alex, meio que o filme já te mostrou que ele não tá ali só pra sustentar esse mistério até o fim. Ele é uma história que tá sendo contada e precisa daquela parte, você precisa entender o que aconteceu ali. Então eu acho que não atrapalha muito, dada a estrutura do filme, mas eu entendo, porque, né, realmente é um momento que o filme pega na mão e vai. Agora, sobre já vou engatar 2 pontos que eu queria falar aqui. Porque a gente tava elogiando o filme por não ser essa coisa do pós-horror, de ter um trauma, né, psicológico ali envolvendo a história do filme, que é todos os filmes, sei lá, de 2010 pra cá, de horror, são isso. E de acho que do ano passado pra cá, eu acho que tem vários filmes que a gente foi vendo aí, mais filmes originais, que eu elogiei
a mesma coisa, que é, cara, uma história simples. Você simplesmente pegar uma história com começo, meio e fim, que você não quer colocar um trauma e desenvolver uma coisa, um aspecto da consciência humana, sabe? Você não quer pegar uma coisa e tornar aquele filme, não, porque o meu filme, pra funcionar, ele tem que ser complexo e ele tem que falar sobre traumas e sobre problemas sociais, não sei o que, sabe? Eu acho que a gente tá tendo filmes de horror que são filmes de horror pelo horror, sabe? Vamos contar um... E não só de horror, sei lá... Eu falei disso do filme que o Gusto odeia, que eu adoro, do Shyamalan. Armadilha? O Armadilha. Também tá no bingo. Toda semana a gente fala de Armadilha. Tá no bingo. Toda semana eu vou trazer Armadilha. Cara, o Armadilha, o Sinners, não vou lembrar de outro aí. Mas, enfim, são filmes que... Cara, você senta, assiste um filme, uma história original, com começo, meio e fim, que tá preocupado em desenvolver aquela história. O que vai acontecer com aqueles personagens, por que aconteceu isso com esse personagem. Sabe, é isso, não é um filme que você tem que parar pra depois ficar refletindo na sua vida. Que é interessante também, gente. Vai ter bons filmes que fazem isso, mas não precisa de todo filme de horror ser essa coisa, né, complexa e baseada só em traumas, porque pro horror funcionar, ele tem que ser essa coisa cínica. A gente vê isso em tudo, né? Se a gente for analisar a raiz do problema, que olha que tá vindo de mim, hein? Se a gente for analisar a raiz do problema, é o Christopher Nolan, porque é aquela coisa de tudo tem que ser realista, explicado e exatamente, é o horror que desfaz do horror, né? O horror que tem vergonha de ser filme de horror. Eu não sou filme de horror, eu sou elevado. Vai cagaça. E aí a gente vê isso refletido aí de uns 10 anos pra cá em tudo que é filme. Em filme de herói, em filme de horror, em comédia. Então, eu acho que a gente tá voltando numa fase que todo mundo já cansou disso, entendeu? Cara, vamos só fazer um filme legal, cara, um filme bom, interessante, que eu só quero sentar aqui num sábado à noite e ver essa história e vai me assustar, e vai me empolgar, e vai me fazer rir. E é isso, é história pela história, você vai terminar e foi um momento de entretenimento ali muito bem produzido, muito bem feito. Não uma coisa que você precisa levar pra sua vida e ficar levando pra terapia e trabalhar os seus traumas em cima daquilo. E dito isso, já vou linkar aqui com a bruxa. Cara, eu acho que realmente a gente é o pior público para falar sobre isso, porque não foi uma coisa nem que passou pela minha cabeça que fosse um problema. Mas assim, o Zac Efron já mostrou que ele tem problema com mulher velha. Mulheres idosas. Odeia mulher velha. O velho assusta ele, ué. O que eu posso fazer? Mas aí, se a gente for ficar pegando, a gente tem o Ty West lá em X. E aí, é um problema? Ela até menciona isso também. Também é um problema. Eu não ouvi o episódio. Tem o Ty West lá em X, então assim... tem o Barbarian dele, a gente tem mas aí eu entendo o que ela tá falando. É porque é uma convenção, entende? É uma convenção misógina. Mas é uma convenção. Então o ponto é, será que já não dava pra superar isso também, sabe? Será que não dá pra fazer uma outra solução, um outro jeito? É uma discussão legal, sabe? Eu acho que o filme... Eu continuo achando o filme um filmaço, mas é uma discussão, assim... Não, sim. O ponto que eu quero chegar é... O filme, ele consegue entregar essa história simples e original e não ficar se baseando nos traumas. E assim, os personagens não são rasos. Cada personagem tem seu background, tem o seu trauma, tem algo com o que está lidando ali, mas isso não é o que sustenta a história. Isso faz parte do background de cada personagem. A história se sustenta no desaparecimento das crianças e como é que a gente vai resolver isso, né? E como que todos esses personagens estão se relacionando, como que a história de cada personagem vai se cruzar dentro dessa história em comum. E aí, eu vejo como uma decisão aqui, né? Quando você traz o argumento da Gabi, eu nem lembrava de Barbarian. Acho um filmaço, mas nem lembrava que tinha a mesma coisa lá. Mas pra mim, eu vejo como ele só trazendo, gente, eu vou trazer a bruxa. A minha história é uma história simples, eu tô fazendo meu segundo filme de horror aqui e eu quero trazer esses elementos mais tranquilos, eu só quero inovar na maneira como eu vou contar essa história. Mas vai ser um filme de terror tranquilo aqui, eu vou trazer uma bruxa, não vou explicar porque ela é bruxa, ela simplesmente é bruxa. E é isso. Sabe? Então eu vejo mais como uma resolução, tipo Sinners. São vampiros. Sim, uma resolução simples, né? Uma resolução isso simples aqui, tá de bom. tipo... Gasta neurônico isso aqui não, é uma bruxa e é isso, sabe? Uma coisa assim clássica do horror, sabe? Dele querer fazer, não, o meu filme de horror ele não vai ficar trazendo novos elementos, sabe? Eu vou mexer na estrutura da história, mas ele vai ser um filme de horror de bruxa e é isso. Tem até um porão. Gente. Eu vejo muito aquele povo descendo aquela escada, convenção. Eu não acho que o problema seja as explicações e a explicação por si só, tá? Porque eu acho que a discussão tomou um pouco esse rumo e eu acho que é
é a estrutura da explicação que me incomoda, não é a explicação em si. Eu acho que às vezes a explicação ela se perde nela mesma, ela tenta ser muito explicativa e ela acaba, quando você dá muita informação dentro do roteiro, você acaba criando questionamento sobre aquela informação. Porque, por exemplo, chega um momento em que a tia tá sentada com a polícia e o cara lá, drogado, enfeitiçado, no sofá, e aquela cena não convence, aquela cena não é legal, aquela cena não foi, sabe, tipo, tem uma hora que você fala assim, cara, mas ele tá enfeitiçado. Do pai, né, que ela fala, o pai foi... teve um derrame, 18 crianças sumiram da escola e agora tá todo mundo passando pano pra tia. Cadê o background da tia? A polícia não foi atrás da tia, sabe? Coisas que a polícia tá investigando aquilo. Então ficou meio assim, a polícia do Scooby-Doo? Então, assim... Isso aí, isso realmente... Não, a investigação é uma bosta, né? A investigação não existe. Não, é a pior polícia do planeta. Porque isso aí me incomoda também. A polícia tá investigando o rolê todo das crianças. Tem uma casa na cidade que tá toda tampada com jornal, que ninguém vê os pais ali mais. Ninguém vê o pai do menino, que tem se mais um policial passar na porta e olhar a janela, ele vai ver que os dois pais estão sentados olhando pra janela com o cabelo pra cima, que não tá normal. A tia é a pessoa mais esquisita da face da terra, ela não morava lá antes, ela apareceu e logo as crianças sumiram. Cara, tipo assim, é sério que vocês só vão falar... Numa cidade pequena, né? É tipo assim, desapareceram 18 crianças, aí tem uma pessoa estranha que responde pelo menino, que é o único menino que não sumiu. E ninguém tá nem aí. Eu acho que é melhor, nesses casos, não falar sobre isso, entendeu? Por isso que eu acho que esse tipo de explicação me incomoda, não no sentido de que é a explicação mais fácil, ou de que é uma explicação clássica do horror, ou que ele deu, de fato, a solução. Mas é uma explicação que vira um incômodo dentro do filme. Ela atrapalha, e né? não uma... Ela atrapalha. A própria reação do menino, ela é muito crível, porque a atuação dele segura muito. Mas é muito canetada de roteiro, porque uma criança não conseguiria reagir daquela maneira, por aquela quantidade de tempo, sabe? Não tem como uma criança agir daquela forma. Uma maturidade. Exatamente. Então, assim, tem vários pontinhos ali que você começa a falar, nossa, realmente eles colocaram ele, a passagem de tempo e tudo mais. Por que quando ele chega em casa, tipo assim, vamos supor, ele chega em casa e fica enfeitiçado e fica quietinho, sem se mexer, por exemplo. E a bruxa andando pela casa. Isso daria um cagaço no cinema, tipo, ele parado, sem poder se mover, sabe? E depois só acordando pra ir pra escola, voltando, sabe? Indo e voltando todo dia. Tipo assim, uma sequência de 2 minutos que resolveria muito. Tipo, o menino ficou travado dentro de casa igual os pais, sabe? Mas aí começou a ter muito... Aquela cena deles limpando a casa, aquilo me incomoda. Não tem como não me incomodar, porque tava rolando uma investigação ali por trás. Então, antes não mostrar, porque aí você não se pergunta durante o filme, sabe? Você se pergunta depois, mas aí a experiência de filme já passou e foda-se. Mas durante o filme você começar a se questionar sobre essas coisas me incomodou um pouco. Mas aí por isso que eu acho que quando vem a catarse ali do mais slasher, aquela coisa mais perseguição e tudo mais, aí eu já esqueço de tudo e eu entendo qual é o tipo de cinema que a gente tá vendo aqui. Então eu passo um paninho, não virou uma barriga pra mim, virou realmente um calinho, um calo. É porque no fim das contas, se você for analisar por esse ângulo, acaba incorrendo no mesmo erro de Longlegs, você já mencionou antes. O que eu achei um problemaço, assim, em Longlegs, que é um filme do qual eu não gostei muito, sabe? Eu acho que o filme quer ser Fincher e sobrenatural ao mesmo tempo, só que ele caminha muito mal nessas linhas. O investigador lá em Longlegs, no começo, ele admite uma ideia de sobrenatural, e aí depois, quando a menina, pra frente, quando o roteiro precisa, a menina traz uma ideia sobrenatural pra ele, ele fala assim, não, essas coisas não existem, sabe? Quando é conveniente. Então o filme tem dificuldades pra caralho em navegar esse meio e tal. Eu acho que aqui acaba acontecendo o mesmo erro, se você for pegar no pé do Alex, assim, porque a solução é uma solução sobrenatural, só que pro conceito principal que ele tem ali pro último ato funcionar, ele precisa que a investigação deixe de acontecer, ou que a investigação seja burra, porque se a investigação não for burra, não vai ter aquele rolo, sabe? Porque o menino tem o quê? 6 anos de idade? Então assim, eu acho que ele acaba com esse problema de como é difícil vincular uma investigação policial com uma solução sobrenatural. É difícil pra caralho, cara. Não tem muito jeito de fazer. Fica bobo, né? Fica uma coisa... Tem que ficar um pouco mais E é aquela coisa assim, beleza, tem câmera de segurança no bairro inteiro, menos na frente da casa do menino, que quando a mulher precisa mandar os meninos pra fora da casa, ela manda e ninguém vê, não dá nada, não acontece nada, sabe? Não tem ninguém alerta, sai todo mundo correndo.
correndo do mesmo jeito pra esconder em outro lugar. Isso só acontece nesse trecho? Uhum. Tipo, então assim... Todos os problemas são da sequência do Alex. Esse é o meu ponto. Tipo, todas as conexões ali entre as tramas, entre o menino drogado, o pai do outro menino desaparecido lá, todos os personagens, todas as tramas são muito bem amarradinhas e elas se sustentam pelo mistério. É gostoso acompanhar aquilo pelas perguntas que ficam. E eu acho que deveria ter deixado um pouquinho mais de perguntas, assim, sabe? Não responder absolutamente tudo. Porque aí o filme começa a se enrolar, entra naquele que lá da armadilha. Você tem que ficar fazendo volta dentro do roteiro. E na armadilha me irrita muito, porque é o filme inteiro fazendo aquilo. Mas aqui me irrita o armadilha joga pro assim. alto. Eu acho que aqui o armadilha joga pro alto. E aqui o filme tá se levando mais a sério, né? O filme tá levando a investigação mais a sério. Então é um erro mais errado, sabe? Porque o armadilha foda-se. Ele joga, foda-se. Aqui ele quer dar um quê de investigação, quer dar um quê de que a polícia tá em cima, de que estão fazendo esforços pra achar e tal, realmente. E no fim das contas eles cometem uns erros muito idiotas, né? Então eu só passo um panão aqui, um mega mop, pra você falar sobre a interação do Alex, como talvez o Alex ficar parado funcionasse melhor do que funciona ali. Porque eu acho que você falou que uma criança não se comportaria daquele jeito, eu acho que se comportaria, sabe? E eu acho que tem até o pano de fundo do bullying que o filho do Josh Brolin faz com ele, inclusive. Que é também o pano de fundo das escolas, dos tiroteios em massa e tal. Que é a ideia de que o menino sofre sozinho, sabe? Ele tá acostumado a apanhar, ele tá acostumado a ser ridicularizado, então ele vai sofrer sozinho. Ele vai cumprir a parte dele, porque ele vai defender os pais, que são as únicas pessoas que gostam dele. E pra isso ele vai se submeter. Ele não vai se abrir com ninguém, ele não vai falar com a escola, não vai falar com o psicólogo, não vai falar com a professora. Ele vai lidar. Ele vai fazer porque ele entende, mesmo jovem, que aquele é o papel dele, proteger os pais daquela situação e torcer pra mulher ir embora, sabe? Torcer pra coisa melhorar de alguma maneira depois. Então eu acho muito crível e faz a coisa ficar ainda mais triste, porque eu imagino que uma criança, ela não tá equipada ainda pra lidar com aquele fator psicológico, com o peso psicológico daquilo. Então ela vai lidar. Ela sabe, a única coisa que ele sabe é que ele tem que proteger os pais, e aí ele vai fazer aquilo, sabe? O que torna a situação ainda mais triste, porque ele cresceu antes do tempo, ele foi obrigado a amadurecer antes do tempo, obrigado a cuidar dos pais, sendo que deveria ser o oposto, sabe? Os pais dele trouxeram a mulher pra dentro da casa. Então, assim, a culpa é dos pais. E ainda assim, ele é obrigado a amadurecer, ele é obrigado a lidar com aquelas tarefas, sabe? Com aquele cuidado. Então, assim, passo super pano. Eu acho que é muito legal isso. Agora, com relação a amarrar as pontas da investigação, de por que a investigação falhou, sabe? Aqui, quando a investigação foi lá, a mulher limpou a casa, depois ela só sujou a casa de novo. Aí é meio... Tá, beleza, vamos. Então tá bom. Eu entendo o que você tá querendo dizer. Mas, pra mim, afeta zero, assim. Essa questão do Alex, do comportamento do Alex é mais bedelho meu, assim, dentro do roteiro, porque como eu não gostei, aí você fica imaginando como poderia ser, né? A gente fala sobre esse exercício aqui de eu colocar a mão fazer no trabalho dos outros, né? É assim, fazer o filme dos outros. Mas assim, é mais uma questão realmente do incômodo desse excesso de explicações, que eu acho que já tava subentendido, toda aquela sequência já tava explicada, eu acho. Mas eles quiseram reforçar, tudo bem. E sobre essa questão do comportamento do Alex, eu concordo, eu acho até que tem alguns reforços do tipo, a professora não poder invadir a vida privada do aluno, ou seja, a escola não é competente para tratar situações psicológicas dos alunos que devem ser tratadas em casa. Mas e se a casa tá em frangalhos? Como é que fica a situação da cabeça dessa criança? Então ninguém pode acessar essa casa. Então por mais que a dinâmica mudou, chegou uma tia nova, sabe? A configuração mudou, ninguém ainda vai entrar, porque ainda é família. Família é primeiro lugar. Família, propriedade, Estados Unidos, bandeira, águia e... Tanto é que o melhor personagem desse filme, melhor moralmente falando, disparado, e a gente não mencionou ele nenhuma vez até agora, é o Marcos, do Benedict Wong, né? Que assim, eu adoro o Benedict Wong, gente, maravilhoso. Ele é muito incrível. Cara, ele é ótimo. Que ele aparece. Nossa. E ele é o único que faz a coisa certa, né? A mulher tá lá, não, mas eles estão mal... Moça, eu tenho que falar com eles, tá? Ah, mas não sei o quê. Moça, eu tenho que falar com os pais dele, tá? Cala a boca aí, sabe? Não vai ser você, eu tenho que falar com os pais dele, tá? Então ele vai na intenção certa, do jeito certo, né? Só que dá bosta. E
E agora é com vocês. Já assistiram A Hora do Mal? Gostaram? Vamos estender essa conversa no Instagram, @miapantufa, que a gente responde tudo que aparece por lá. E se estiver ouvindo a gente no Spotify, deixa seu comentário aí também. A gente sempre gosta de saber o que vocês estão achando dos episódios. Ó, quem não curtiu o episódio aí nos agregadores, não colocar o Meia Pantufa entre os favoritos, não for lá comentar, eu vou admitir que você é uma pessoa que acha que A Hora do Mal é um bom nome, viu? Ó, tá a chantagem aí, gente. Quem não reagir a esse episódio é porque acha A Hora do Mal uma boa tradução pra Apples. Valeu pela atenção de vocês. Tchau, Gusta. Tchau. Tchau, Lucas. Tchau, galera. Lembre-se de seguir a gente no seu agregador de podcast preferido, seja ele Spotify, Apple for Podcast, Deezer, Amazon Music, YouTube. Terça que vem a gente tá de volta com mais Meia Pantufa pra vocês. Tchau! Este podcast conta com locuções de Carla Leão e Lucas Meleiro e edição de Luiz Leão.